O Botafogo entrou na tarde desta segunda-feira com uma representação contra Leonardo Garcia Cavaleiro na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, FERJ. Confira abaixo imagem de parte do protesto alvinegro e o texto na íntegra. Confira parte do ofício alvinegro, no qual o clube anexou imagem da entrada de Rildo. Foto, reprodução, Botafogo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ A.C. Senhor Rubens Lopes da Costa Filho, presidente, servimos do presente para manifestar o absoluto inconformismo do Botafogo com a lamentável atuação do árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro na partida de ontem, 18 de março, diante da equipe do CR Vasco da Gama, válida pela sexta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2018, no estádio Newton Santos. Logo no início do jogo, o jogador Rildo, do Vasco da Gama, atingiu de maneira temerária e violenta o atleta João Paulo, do Botafogo, causando revolta imediata, no estádio ou fora dele, em todos que presenciaram a aludida conduta antidesportiva. Naquele exato momento, já fora constatada a gravidade da lesão provocada no jogador do Botafogo, devidamente comprovada pelas imagens abaixo, Botafogo anexou as seguintes imagens ao documento. Foto, reprodução, Botafogo, a falta sofrida pelo atleta João Paulo acarretou em fratura de tíbia e fíbula, de maneira que o jogador seguiu imediatamente para um hospital, sendo operado ainda ontem pelos médicos do Botafogo. Contudo, sem qualquer compromisso e, acima de tudo, respeito com os participantes do evento, o árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro ousou aplicar tão somente uma advertência ao jogador Rildo, do Vasco da Gama, mesmo diante da cristalina infração cometida pelo referido atleta. É inconcebível que um lance de tamanha violência acarrete apenas um cartão amarelo ao infrator, ficando configurado o erro crasso cometido pela arbitragem. A conduta imprudente e temerária do atleta Rildo, assumindo o risco de causar lesão no adversário, o que infelizmente ocorreu de maneira efetiva e visível a olho nu no gramado da partida, era merecedora de expulsão direta pelo árbitro com a aplicação de cartão vermelho. Leonardo Garcia Cavaleiro presenciou o resultado da falta praticada pelo atleta do Vasco da Gama e o atendimento ainda em campo ao jogador João Paulo, mas ainda assim optou pelo descumprimento da regra ao somente advertir o atleta Rildo. Mas a indignação e revolta não ficaram apenas no campo de jogo com a infeliz atuação do árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro. Ainda na noite de ontem, horas após a partida, a COAF Rio de Janeiro, Comissão de Arbitragem de Futebol, publicou no site oficial da FERJ que, após uma reunião por teleconferência, o GGP, Grupo de Gerenciamento de Problemas, decidiu pelo não afastamento do árbitro, levando em consideração sua atuação durante os 88 minutos da partida, que fora disputada de forma leal pelos atletas de ambas as equipes. Tão lamentável quanto o erro grosseiro cometido pelo senhor Leonardo Garcia Cavaleiro, somente a avaliação sem fundamentos do GGP. A ausência de punição exemplar ao árbitro da partida entre Botafogo x Vasco da Gama configura flagrante desrespeito aos ditames legais do futebol, em detrimento ao jogo limpo que almejam todos os participantes dos eventos esportivos. Com efeito, a COAF Rio de Janeiro e o GGP pareceram buscar a análise global acerca da conduta do árbitro no jogo, ao citarem explicitamente a atuação durante os 88 minutos da partida, deixando de lado momentos cruciais e decisivos, notadamente o flagrante equívoco na conduta disciplinar, a fim de justificarem uma boa avaliação de seus comandados. Seria cômico, se não fosse trágico. Desta forma, o Botafogo solicita da FERJ as providências cabíveis junto à Comissão de Arbitragem de Futebol, COAF, e ao Grupo de Gerenciamento de Problemas, GGP, para que o árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro seja devidamente afastado de suas atividades, tendo em vista o notório e inequívoco descumprimento das regras do jogo. Cordialmente,
Botafogo de Futebol e Regatas. Nilson Mufarrege Filho, o presidente. Momento após o Botafogo enviar o ofício, Gustavo Noronha e Anderson Barros, vice e gerente de futebol respectivamente, participaram da coletiva em que o médico Ricardo Bastos explicou os procedimentos adotados na cirurgia de João Paulo. Ao falarem, ambos fizeram críticas a Leonardo Garcia Cavaleiro, a Rildo e a Comissão de Arbitragem de Futebol do Rio de Janeiro, COAF Rio de Janeiro. O sentimento do clube é de indignação pela resposta da COAF, Comissão de Arbitragem de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos hoje uma representação formal contra a arbitragem. Quando você olha para a esposa do jogador ao lado da ambulância e ela sabendo que o marido ficará 6 meses em casa. É complicado, afirmou Gustavo Noronha.